nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns segredos, alguns truques da decoração que você pode usar aí na sua casa que vão fazer assim, ó, toda a diferença. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. E hoje a gente tá num cenário meio improvisado, né? Nesse clima de mudança que eu vou sair desse apartamento, mas em breve eu conto um pouquinho mais pra vocês. Os quadros são ótimos pra decorar as paredes, pra vestir as paredes, principalmente quando a gente tem aquelas paredes em brancos diversas aqui. É muito bom a gente inserir quadros ali, traz muita personalidade e ajuda a preencher o ambiente. Mas a gente conhece, assim, praticamente como uma verdade absoluta que o quadro tem que ficar centralizado na parede, tanto na altura quanto na largura, e isso não é 100% verdade. Geralmente a gente mede a altura do quadro pelo centro desse quadro em relação ao piso. E aí a gente deixa geralmente 1,50, 1,60 do piso. Por que isso? Porque assim esse quadro vai ficar na altura do nosso olhar, então fica mais interessante pra gente ver essa arte, enfim, né, esse item decorativo. E quando a gente centraliza na parede, nem sempre ele vai ficar numa altura ideal assim. Às vezes ele vai ficar muito pra cima, ou às vezes ele vai ficar muito pra baixo, até não tanto pra baixo, dependendo do espaço que você for colocar. Mas às vezes ele fica muito pra cima e fica meio estranho, parece que ele tá desproporcional naquele ambiente, sabe? Então, esse é um truque assim super simples, então pense do piso até o centro desse quadro, mais ou menos 1,50, 1,60. Claro que isso não é regra, porque vai variar conforme o espaço. Se você tem algum móvel embaixo, por exemplo, se você tem um sofá, você pode deixar cerca de 20, 30 centímetros do final do sofá até o início, né, a base desse quadro, justamente para você ter um respiro. Alguns casos funciona você deixar esse quadro grudadinho ali no sofá, mas eu gosto de deixar essa margem ali justamente por um respiro, para a gente conseguir absorver aquelas duas informações de decoração, tanto o estilo, né, a cor do sofá, quanto aquela obra de arte que está na parede. E a mesma coisa sobre o local que ele vai ficar ali na parede. Não é 100% regra que tem que ficar no meio, porque a gente trabalha muito com uma compensação visual. Às vezes quando a gente tem alguma coisa mais alta do outro lado da parede, a gente pode dar uma deslocada nesse quadro. Imagina, por exemplo, uma cabeceira de cama. Você não precisa deixar esse quadro no meio, no centro dessa cama. Você pode trazer um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Se você tem, por exemplo, de um lado uma luminária de piso, uma luminária pendente, sabe? Alguma coisa grande que já gere um peso, realmente um peso visual. Alguma coisa que está ocupando espaço ali. Aí, para compensar, esse quadro desloca, ele vem um pouquinho para o lado. Então, isso é uma coisa que a gente consegue usar na sala de estar, às vezes em hall, sala de jantar. É legal a gente fazer essa brincadeira de compensar e às vezes fica bem interessante no ambiente. Você foge daquela coisa óbvia de quadro centralizado no meio da parede. E se essas dicas estão te ajudando, te deixando super inspirada, já aproveita e curte o vídeo, que isso ajuda muito o canal. Muita gente, quando pensa na decoração da cama, né, naquela parte da cabeceira mesmo, leva em conta então a parte da cama box, ou enfim, a cama que tem a cabeceira já junto, e morre nisso. Então isso é a parte da cabeceira da cama. E eu acho que pode ficar muito bom, em alguns casos realmente isso é suficiente numa decoração mais clean, mais minimalista, mas eu gosto de acrescer um que é mais nesse espaço. Então nessa parede, para não ficar totalmente branca, você pode trazer um toquinho de cor, ou você pode trazer uma textura de um papel de parede, um revestimento que seja diferente, por mais que você tenha aquela cabeceira, seja estofada ou de madeira também, aqui independente. Mas é legal você trazer algo a mais naquela parede. Então você pode fazer pela tintura, pelo revestimento, ou trazendo uma composição de quadros. 2 quadros eu gosto bastante de usar nessa parte logo acima da cama, ou até mesmo um quadro maior, assim, bem grandão. Pode ser também em composição com 3. Claro que quanto mais quadro você for colocando ali naquele espaço, mais você vai ter um ruidinho ali, né? Mais informação visual você vai ter naquele espaço. Em alguns estilos de decoração funciona muito bem, vai depender qual linha você tá seguindo. Mas assim, de modo geral, eu gosto bastante de uns 2 quadros ali. Acho que já funciona super bem, porque senão você tem muita informação baixa. Então, por exemplo, tem a cama e tem a cabeceira, ou mesinhas de cabeceira, você vê que tá tudo para baixo, sabe? Ou até um abajur, tudo muito baixo. Então, quando a gente começa a preencher a parte de cima dessa parede, seja com um quadro, com essa textura na parede,
você já vai sentindo, sabe, uma cara de casa completa mesmo. E além disso, você pode trazer luminárias pendentes ao lado da cama, que isso também ajuda a dar uma preenchida naquela parede. Não que ela vai ficar direto na parede, até existe alguns modelos de luminárias que são na parede e funciona também. Mas eu me refiro mais ao peso visual que aquela luminária vai ter, sabe? Naquela área lateral ali da cama. Então é um truque super simples e que ajuda a preencher. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já decorou essa parede que tem a cama box ou a cabeceira, ou se não, se a parede tá só branquinha. Comenta que eu vou adorar saber. Quando você for projetar o seu rack da sala, ou aquele móvel que fica a televisão lá do seu quarto, ou até mesmo se você for comprar um móvel pronto, é bom que você leve em conta os equipamentos que você vai colocar ali naquele espaço. Então, geralmente a gente tem, por exemplo, aparelho de TV a cabo, em alguns casos fica até o modem, né, da internet. Então, a gente tem que prever um cantinho para isso. De praxe, a gente vê, então, um nicho ou uma prateleira e esses itens ali em cima. Não é a opção que fica mais bonita, porque esses equipamentos vão ficar aparentes. Ah, Pamela, mas eu não posso colocar uma porta ali e pronto, tapar e esconder. Você até pode, mas isso vai acabar interferindo no sinal. Então, se você tá, por exemplo, na sala vendo TV e tem essa porta fechadinha ali, você vai ter que abrir ela para você conseguir ter o sinal do controle remoto, por exemplo. Então, uma solução mais simples e que é mais prática, até na hora que você for desenvolver esse móvel, coloca uma porta ripada, sabe? Que são pequenas faixinhas de madeira com vãos. Então, esses buraquinhos ajudam a passar o sinal, assim você consegue ter um uso melhor desse rack e fica esteticamente muito mais bonito. Além disso, eu já vi também usar aquelas portas como se fosse aquela palha. Então, aquela palha que tem aquele tramadinho, tem essa cara mais artesanal e tem os vãos que também ajuda a passar o sinal. Então, já traz uma cara mais de feito à mão daquele espaço, uma cara mais artesanal mesmo. Se você gosta dessa linha, às vezes até um estilo mais praiano, dependendo da forma que você vai misturando na decoração, vai se adaptando ao estilo da decoração. Mas quanto a isso, assim, então seria super tranquilo você trabalhar com ripadinho ou com a palhinha. Ai, Pamela, mas eu tenho aqui na minha área de serviço um junker, principalmente quando a gente pensa em lavanderia com a cozinha integrado, né, em apartamentos pequenos, e você ter aquele junker aparente, é uma coisa super feia que acaba quebrando, né, a estética da sua cozinha. Imagina que você fez toda a sua cozinha planejada e ficou aquele negoção ali na parede, assim, que não é tão bonito. Uma forma de você esconder esse junker é realmente criando como se fosse um armário ripadinho em volta dele. Porque o que acontece? Você não pode isolar 100% esse junker, né? Num armário, por exemplo, de uma chapa de MDF inteiriça, assim, de canto a canto, por causa que ele aquece bastante. Então, você precisa ter essa troca de ar ali, né? Então, você pode fazer essa parte ripada em torno dele, justamente para ter essa troca de ar. E esteticamente, você vendo de frente esse junker, você não vai ver aquele junker em si, você vê essa parte ripada. É comum quando a galera tá mobiliando a cozinha, ficar muito empolgada, a cozinha e outros ambientes também, tá, gente? E colocar armário assim por tudo, assim, querer forrar com o armário de canto a canto e acabar espremendo os eletrodomésticos, assim, o espaço mais reduzido possível. Quando você for comprar cada eletrodoméstico, você vai abrir o manual e lá dentro vai dizer, ele precisa de lado a lado um espacinho de 10 centímetros, 15 centímetros, que ajuda na ventilação. Ou na parte de abrir, por exemplo, tá? Um erro super comum que acontece do pessoal quando tem a geladeira ali da cozinha encostada com uma parede, ou geralmente numa parede assim, e você vai abrir essa porta da geladeira, e se você encostar muito essa geladeira nessa parede, você não vai conseguir abrir essa porta 100%. Então, você tem que deixar realmente um respiro ali do lado, geralmente 10, 15 centímetros funcionam super bem, mas em alguns casos pode até ser mais. Porque realmente você precisa ter esse espaço a mais ali do ladinho para abrir essa porta, sabe? Então planeje bem certinho esse vão da geladeira e com outras portas também. Geralmente quando a gente faz os armários e vai ter uma portinha e do lado já tem uma parede, a gente faz
um fechamento, né? Que é um pequeno acabamento ali do lado, com no mínimo 2,5, mas pode ser mais, dependendo ali do estilo, enfim, do projeto da sua cozinha. E se você quer dicas extras de decoração, lá no meu Instagram, @PamelaMinella, sempre tem dicas nos stories e no feed também. E de um tempo pra cá, a fita de LED ficou super popular e eu adoro, porque realmente é um item super funcional. Quando a gente pensa naquele armário aéreo que fica logo em cima da pia, se você só colocar uma mangueirinha ali, né, uma fitinha de LED em cima, grudadinha nessa parte ali, você vai enxergar essa fita de LED quando você estiver, enfim, no ambiente. Assim, você vê direto aqueles pontinhos da iluminação, não fica uma coisa assim esteticamente tão bonita. Claro que funcional, ok, funciona, mas não fica tão bonito. E aqui um segredo super simples é você fazer um pequeno rasguinho naquele armário que você tem na parte de cima. Seria ótimo se você tem, por exemplo, um tamponamento, que é aquela chapa em volta do armário aéreo, e você faz esse pequeno recorte ali em cima, encaixa a fita de LED. Quando essa fita de LED estiver ligada, ela vai vir só luz mesmo para baixo, você não vai ficar vendo aquelas bolinhas da iluminação, ela vem aquela luz mais difusa, o que torna o ambiente mais aconchegante e mais bonito também. Então é um truque super simples, mas que na hora que você estiver desenvolvendo o projeto da sua cozinha, você pode pensar nesse detalhe que vai fazer assim, ó, toda a diferença, fica muito bonito. Inclusive, se você precisa de ajuda para decorar a sua casa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da minha consultoria. Então, você cadastra seu e-mail por lá que a gente entra em contato assim que abrir novos horários. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. A ideia desse vídeo foi realmente trazer alguns truques super simples que você consegue aplicar na decoração aí da sua casa, que vai fazer toda a diferença, vai deixar mais bonito e mais prático também. Um beijo e tchau!